Já notou como cada dia começa com uma correria? O despertador toca e, quase que instantaneamente, nossa mente se enche de listas de afazeres, prazos a cumprir, tarefas a resolver, pessoas a agradar, problemas a solucionar. Muitas vezes, acordamos já carregando o peso do mundo antes mesmo de sussurrar uma única oração. Nossos corações se apressam para acompanhar o ritmo da vida, mas em algum lugar bem fundo há uma voz suave, um lembrete gentil do Senhor, pedindo para que façamos uma pausa e o busquemos em primeiro lugar. Esse convite delicado é o que Mateus 6,33 nos oferece. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É um dos versículos mais confortantes e, ao mesmo tempo, mais desafiadores das Escrituras. Confortante, porque promete que o próprio Deus cuidará de nossas necessidades. Desafiador, porque nos chama a confiar nele o suficiente para colocá-lo em primeiro lugar, mesmo quando a vida nos puxa em 100 direções diferentes. No mundo de hoje, é fácil medir o sucesso pelo quanto alcançamos, pelo quão bem as coisas saem de acordo com nossos planos ou pela forma como as pessoas nos veem. No entanto, o ensino de Jesus nos convida a medir a vida por um padrão completamente diferente, por quão intimamente nossos corações se alinham com a vontade de Deus. Ele não está pedindo que abandonemos nosso trabalho, nossos sonhos ou nossas responsabilidades. Em vez disso, ele nos chama para permitir que ele seja o alicerce sobre o qual construímos tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa começar cada dia com a consciência de que a presença de Deus não é apenas um acréscimo aos nossos planos. Ele é o plano, significa perguntar antes de agir, orar antes de decidir e confiar antes de se preocupar. Significa viver não pela ansiedade, mas pelo alinhamento, o alinhamento com a sua verdade, o seu tempo e o seu amor. Pense por um momento nos momentos da vida em que as coisas pareceram se encaixar sem esforço. Muitas vezes isso não acontece porque estávamos no controle, mas porque finalmente havíamos largado o controle. Quando damos a Deus o primeiro lugar em nossos corações, Ele naturalmente arranja todo o resto de acordo com a sua sabedoria perfeita. Assim como o sol ilumina cada canto da terra, colocar Deus no centro ilumina todas as áreas de nossas vidas: família, trabalho, relacionamentos, finanças e até mesmo nossos sonhos. E assim, esta oração: Senhor, ajuda-me em tudo que eu fizer hoje. Ajuda-me a colocar-te no centro dos meus planos, pois eu creio que todas as outras coisas boas me serão acrescentadas. Torna-se não apenas um pedido, mas uma declaração de fé. É o coração de alguém que descobriu que a verdadeira paz e a realização não vêm do esforço interminável, mas do descanso na ordem divina. Imagine o que aconteceria se toda manhã, antes de abrirmos nossos celulares, antes de mergulharmos em nossa agenda, disséssemos esta oração em silêncio. Imagine se cada tarefa, por menor que fosse vista como uma oportunidade para glorificar a Deus. A pressão para ser perfeito diminuiria, a ansiedade sobre o futuro se acalmaria. Nossos corações voltariam a respirar, porque estaríamos caminhando não pela vista, mas pela confiança. Veja bem, fé não é apenas acreditar que Deus existe, é acreditar que Ele se importa o suficiente para estar envolvido em cada detalhe de nossas vidas. Quando abrimos espaço para Ele em nossos planos, Ele preenche esse espaço com a graça. E onde a graça habita, a paz se segue. Talvez alguns de nós tenhamos tentado fazer as coisas acontecerem por nosso próprio esforço. Traçamos planos, estabelecemos metas e trabalhamos incansavelmente. No entanto, algo ainda parece faltar. Essa peça que falta é muitas vezes a presença de Deus. Sem Ele, até mesmo nossas maiores conquistas podem parecer vazias, mas com Ele, até as menores ações brilham com valor eterno. As palavras de Jesus em Mateus 6 não foram ditas a monges ou místicos. Elas foram ditas a pessoas comuns, fazendeiros, mercadores, pais, trabalhadores, pessoas com preocupações diárias sobre comida, vestuário e sobrevivência. E o que Ele disse a eles, Ele diz a nós agora: não se preocupem com a vida, mas busquem primeiro o reino.
É uma mensagem não de negligência, mas de confiança. Uma mensagem que diz: se você der o seu coração a Deus primeiro, Ele cuidará do resto. Então hoje, ao iniciarmos esta reflexão juntos, vamos nos aproximar desta escritura e desta oração com corações abertos. Vamos desacelerar e deixar que estas palavras penetrem profundamente em nossas almas. Deus não quer tirar seus planos, Ele quer soprar a sua vida neles. Ele não quer remover seus sonhos, Ele quer guiá-los em direção ao seu propósito. Toda coisa boa que você deseja, paz, amor, segurança, provisão, já é conhecida pelo seu Pai Celestial. Você não precisa correr atrás delas incessantemente. Você simplesmente precisa correr atrás dele. E ao fazer isso, essas bênçãos começarão a segui-lo naturalmente. Não porque você as mereceu, mas porque está andando em alinhamento com o doador de todas as coisas boas. Então, onde quer que você esteja, em sua casa, em seu carro, em seu local de trabalho, tire um momento de silêncio e sussurre do seu coração: Senhor, ajuda-me em tudo o que eu fizer hoje. Ajuda-me a colocar-te no centro dos meus planos, pois eu creio que todas as outras coisas boas me serão acrescentadas. Esta é a postura de um crente que não mais se esforça com medo, mas caminha com fé. É o ritmo suave de uma alma que aprendeu a descansar na ordem divina. É o tipo de oração que transforma um dia comum em solo sagrado. À medida que avançamos, vamos refletir mais profundamente sobre o que significa buscar primeiro o reino de Deus. Cada sessão adiante desdobrará a beleza desta verdade, como a confiança traz paz, como a entrega traz liberdade e como uma vida centrada em Deus traz plenitude além da imaginação. Que esta introdução seja o seu convite para desacelerar, para respirar e para se lembrar: você não é chamado a controlar tudo, você é chamado a confiar naquele que o faz. E ao fazê-lo, você descobrirá que a promessa de Mateus 6,33 não é distante ou abstrata. Ela está viva esperando para se desenrolar em sua vida diária. Uma oração, uma decisão, um ato de fé de cada vez. A sabedoria da prioridade. Quando Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele estava falando a uma multidão de pessoas comuns, pessoas com preocupações reais. Elas estavam preocupadas com o que comer, o que vestir e como viver dia após dia. Ele olhou para elas com compaixão e disse: não se preocupem, o vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Essas palavras ecoam através dos séculos e alcançam nossos corações hoje. Vivemos em um mundo cheio de ansiedade, comparação e esforço constante. Corremos atrás de tantas coisas: sucesso, reconhecimento, riqueza, conforto, aprovação, e, no entanto, muitas vezes acabamos nos sentindo inquietos e vazios. Por quê? Porque nossos corações foram projetados para serem preenchidos por apenas uma coisa: a presença de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa reordenar nossas prioridades para que Deus não seja um pensamento posterior, mas sim o ponto de partida. Significa que antes de fazer um plano, oramos. Antes de falarmos, escutamos. Antes de agirmos, perguntamos: Senhor, o que tu desejas? Este tipo de vida não é sobre ser excessivamente religioso, é sobre estar profundamente conectado à fonte da própria vida. Muitos de nós vivemos como viajantes que perderam o mapa. Sabemos que estamos indo para algum lugar, mas continuamos tomando a direção errada porque confiamos em nosso próprio entendimento. Buscar primeiro o reino significa deixar Deus ser a bússola, aquele que define a direção, mesmo quando a estrada parece incerta. Imagine um jardim. O jardineiro sabe que, se as raízes estiverem fracas, toda a planta sofrerá, não importa o quanto de luz solar ela receba. O princípio de reino, em primeiro lugar, é como regar as raízes antes de se preocupar com as folhas. Quando buscamos a Deus primeiro, através da oração, da escritura, da adoração e da obediência, todo o resto em nossas vidas começa a crescer naturalmente em equilíbrio e beleza. Sejamos honestos, nem sempre é fácil manter Deus em primeiro lugar. Há distrações por toda parte. Nossas agendas se enchem,
nossas mentes transbordam e às vezes nossos corações se esquecem da voz suave do céu. Mas é exatamente por isso que este versículo não é apenas um conselho, é um chamado. É Jesus nos chamando de volta à clareza espiritual. Busquem primeiro o reino. Ele não diz, busquem apenas o reino. Ele diz, busquem no primeiro. Há uma diferença. Deus entende que temos empregos, famílias, objetivos e sonhos. Mas Ele nos convida a construir tudo isso nele, não ao redor dele. Quando Ele é o alicerce, todo o resto encontra seu devido lugar. Pense em como uma casa é construída. A estrutura depende da força de sua fundação. Se a base for sólida, a casa pode resistir a qualquer tempestade. Mas se a fundação for fraca, até o design mais bonito desmoronará sob pressão. Da mesma forma, quando Deus não está no centro de nossas vidas, todo o resto se torna frágil. Mas quando Ele é o primeiro, encontramos estabilidade mesmo na incerteza. Talvez você tenha experimentado momentos em que colocou Deus em segundo plano, quando a oração se tornou opcional, quando a preocupação assumiu o controle, quando a fé se desvaneceu sob o estresse. E talvez você tenha visto como as coisas começaram a desmoronar, não porque Deus estivesse punindo você, mas porque Ele estava gentilmente lhe mostrando onde reside a verdadeira força. A boa notícia é que nunca é tarde demais para recomeçar. Cada dia é um novo convite para buscá-lo primeiro. Buscar o reino não é uma decisão única, é uma prática diária. É acordar e dizer, Senhor, este dia pertence a Ti, guia-me. É escolher perdoar quando a raiva parece mais fácil. É falar com gentileza quando a frustração quer dominar. É confiar quando tudo em você quer temer. Cada pequena escolha se torna uma maneira de buscar o reino não apenas em palavras, mas em ação. Às vezes pensamos no reino de Deus como algo distante, um lugar futuro no céu. Mas Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele começa no coração. Toda vez que escolhemos o amor em vez do ódio, a verdade em vez do engano, a paciência em vez da pressa, abrimos espaço para o reino crescer em nós. E quando fazemos isso, a promessa começa a se desdobrar, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso significa paz quando o caos o cerca, provisão quando os recursos se esgotam, alegria mesmo na dificuldade. Não porque a vida se torna fácil, mas porque seu coração se ancora naquele que nunca falha. O chamado para buscar primeiro o reino não é um fardo, é um convite à liberdade. Quando corremos atrás do mundo, nos tornamos escravos da preocupação. Quando corremos atrás de Deus, nos tornamos filhos da paz. O mundo diz, trabalhe mais para conseguir o que você quer. Jesus diz, aproxime-se e eu providenciarei o que você precisa. Então hoje, tire um momento para refletir. Onde está o foco do seu coração? O que vem primeiro quando você acorda sua lista de afazeres ou sua oração? O que molda suas prioridades, o medo de perder algo ou a fé no tempo de Deus? Deixe que esta oração o guie mais uma vez. Senhor, ajuda-me em tudo que eu fizer hoje. Ajuda-me a colocar-te no centro dos meus planos, pois eu creio que todas as outras coisas boas me serão acrescentadas. Repita-a devagar e deixe as palavras penetrarem. Deus não está pedindo para você fazer mais, Ele está pedindo para você confiar mais. Para acreditar que, se você o colocar em primeiro lugar, todo o resto cairá em seu devido lugar. O reino de Deus não é sobre regras, é sobre relacionamento. Não é sobre performance, é sobre presença. E quando essa presença se torna sua prioridade, sua vida inteira começa a brilhar com a paz divina. Este é o início da jornada, o chamado sagrado, que Jesus estende a cada coração. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando você atende a esse chamado, você entra em uma vida não governada pelo medo ou pela escassez, mas pela abundância do seu amor. A promessa da provisão divina. Quando Jesus disse, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele não estava apenas oferecendo conforto, ele estava declarando um princípio divino, uma promessa vinda do próprio coração de Deus. É uma verdade que percorre toda a história da Escritura. Quando depositamos nossa confiança em Deus,
Ele providencia para nós de maneiras muito além do que poderíamos arranjar por conta própria. A palavra provisão significa ver de antemão. Não é lindo? Deus, que vê o começo e o fim, já sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Quando buscamos primeiro, não estamos tentando chamar a sua atenção, estamos alinhando nossos corações com a sua vontade, permitindo que a sua presciência trabalhe para o nosso bem. Mas se formos honestos, confiar nesta promessa nem sempre é fácil. Vivemos em um mundo onde somos ensinados a depender de nossa própria força, a construir nossa própria segurança, a nos preparar para todos os resultados possíveis. Dizem-nos que o sucesso pertence àqueles que nunca param de lutar. E, no entanto, em nossa luta interminável, muitas vezes perdemos a própria paz que estávamos procurando. A promessa de provisão de Deus não é um chamado à preguiça ou à passividade, é um chamado à confiança no seu cuidado. Significa que, enquanto trabalhamos, fazemos isso a partir de um lugar de confiança, não de medo. Significa que, ao planejarmos, convidamos Deus para cada detalhe. Significa que cremos que mesmo que as coisas não saiam do nosso jeito, elas ainda sairão do caminho dele e o caminho dele é sempre bom. Pense na história dos israelitas no deserto. Todas as manhãs, Deus providenciava um maná alimento vindo do céu, mas ele o dava um dia de cada vez. Se eles tentassem armazená-lo para o dia seguinte, estragava. Por quê? Porque ele estava ensinando a dependência diária. Ele queria que os seus corações repousassem não no maná, mas no doador do maná. Essa mesma lição ainda ecoa em nossas vidas hoje. Às vezes queremos ver todo o caminho traçado diante de nós, mas Deus só nos dá luz para o próximo passo. Ele providencia o que precisamos para hoje. Graça para os desafios de hoje, força para as tarefas de hoje, esperança para as incertezas de hoje. Quando o amanhã chegar, Ele providenciará novamente. É assim que a fé cresce passo a passo, dia após dia, confiança por confiança. E como Ele é gentil em sua provisão. Nem sempre é dramática ou barulhenta. Às vezes, sua provisão vem em um encorajamento de um amigo no momento exato em que nos sentimos sozinhos. Às vezes, é a calma repentina que inunda nossos corações após a oração. Às vezes, é uma oportunidade de emprego, um relacionamento restaurado ou simplesmente a garantia silenciosa de que tudo ficará bem. A provisão nem sempre é material. Muitas vezes é espiritual paz, quando esperávamos pânico. Esperança, quando esperávamos desespero. Em Mateus 6, Jesus nos diz para olharmos para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Se Deus cuida das menores criaturas, quanto mais Ele cuidará de você, seu filho amado. O Criador que pinta o céu com cores a cada manhã, também pinta sua vida com graça, uma pincelada de cada vez. Mas para experimentar essa provisão, primeiro devemos abrir espaço para ela. Quando nossos corações estão cheios de preocupação, há pouco espaço para a paz. Quando nossas mentes estão cheias de medo, não há espaço para a fé. O ato de confiar em Deus limpa o espaço. Ele diz: Senhor, eu não preciso carregar esse fardo sozinho. Eu sei que Tu me vês. Eu sei que Tu te importas. Muitas vezes a provisão de Deus não aparece até que tomemos o passo da obediência. Como Pedro saindo do barco, o milagre acontece depois que nos movemos com fé. Frequentemente, esperamos por certeza antes de agir, mas a fé diz: vá primeiro e o caminho se abrirá. A provisão de Deus nem sempre é visível no início. Muitas vezes, ela se revela à medida que caminhamos para a frente. Talvez neste momento você esteja em uma estação de espera, esperando por um emprego, por cura, por direção, por um avanço. É fácil cansar-se na espera. Mas lembre-se, o mesmo Deus que providenciou o maná todas as manhãs não mudou. Ele vê sua necessidade, Ele conhece seu coração. E mesmo quando você não consegue ver, Ele já está arranjando os detalhes da sua provisão nos bastidores. Às vezes, Ele retém o que queremos para nos dar o que realmente precisamos. O que parece atraso é frequentemente proteção divina. O que parece silêncio é frequentemente preparação.
A provisão de Deus não é aleatória, é proposital. E quando ela chegar, será no momento perfeito, na forma perfeita, com a paz perfeita. Então, como confiamos nesta promessa de provisão na vida diária? Começa com a entrega, aquele momento tranquilo a cada manhã, quando dizemos: Senhor, Tu és a minha fonte, eu Te buscarei primeiro. Então, à medida que o dia se desenrola, carregamos essa consciência conosco. Em cada desafio sussurramos: Tu sabes do que eu preciso. Em cada momento de medo, lembramos a nós mesmos: Tu és o meu provedor. E em cada bênção, damos graças, reconhecendo a Sua mão nisso. A oração com a qual começamos se torna nossa âncora. Senhor, ajuda-me em tudo que eu fizer hoje. Ajuda-me a colocar-Te no centro dos meus planos, pois eu creio que todas as outras coisas boas me serão acrescentadas. Quando essas palavras se movem de nossos lábios para nossos corações, elas se tornam uma declaração de confiança. Não estamos mais lutando para fazer a vida funcionar. Estamos nos entregando àquele que já a mantém unida. E nessa entrega, algo lindo acontece. A preocupação perde seu poder, o medo se esvai, a gratidão cresce. E de repente, os momentos comuns da vida, trabalho, refeições, conversas, até mesmo lutas, tornam-se lugares sagrados onde testemunhamos a fidelidade de Deus. Confiar na promessa de provisão de Deus não significa que todo dia será fácil, significa que todo dia será guiado. Significa que não importa o que aconteça, você pode descansar nesta verdade. O mesmo Deus que criou as estrelas também ordena os seus passos. O mesmo Deus que alimenta os pássaros também enche seu coração de paz. Você não está esquecido, você não está invisível. Você é providenciado não por causa do seu esforço, mas por causa do seu amor sem fim. Então respire, livre-se do medo e diga com fé: Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu provedor. Tu és o suficiente. A liberdade da entrega. Há uma batalha silenciosa que acontece em todo o coração humano, a luta entre o controle e a entrega. É a tensão entre eu consigo lidar com isso e Senhor, eu confio em Ti. Entre querer dirigir cada detalhe de nossas vidas e aprender a deixar Deus guiar o caminho. Se formos honestos, a maioria de nós prefere o controle. Planejamos, prevemos e preparamos. Construímos nossas vidas em torno de horários, metas e expectativas. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e quando não acontecem, ficamos ansiosos, desapontados, até zangados. Não é que o planejamento esteja errado, é que frequentemente esquecemos que a vida não é algo que possuímos, é algo que nos é confiado. Entregar o controle não significa desistir, significa entregar a ilusão de que podemos controlar tudo e reconhecer que Deus é o verdadeiro autor de nossa história. A oração de Mateus 6,33 nos convida a esta realidade. Senhor, ajuda-me em tudo o que eu fizer hoje. Ajuda-me a colocar-Te no centro dos meus planos. Quando colocamos Deus no centro, reconhecemos que nossos planos, por mais bem intencionados que sejam, são secundários à Sua sabedoria perfeita. Paramos de tentar encaixar Deus em nossa agenda e começamos a perguntar como nossas vidas podem se encaixar na dele. Mas isso não é fácil, porque a entrega parece risco, o controle parece seguro. Pensamos: se eu puder apenas gerenciar este relacionamento, resolver este problema ou prever este resultado, tudo ficará bem. No entanto, ao tentar manter tudo sob controle, acabamos exaustos e com medo. A ironia é que quanto mais tentamos controlar, menos paz temos. Deus nos chama a um caminho diferente, um caminho de confiança. Provérbios 3, contra 5 até 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Observe a palavra reconheça ou submeta. Em outras traduções, significa ceder, dobrar, liberar nosso aperto. Esta não é uma postura de fraqueza, mas de sabedoria. Porque quando nos entregamos a Deus, colocamos nossas vidas em mãos muito mais capazes do que as nossas. Pense em uma criança aprendendo a andar. No início, a criança quer ir sozinha, cambaleando e tropeçando, insistindo: eu consigo.
Mas quando a criança pega a mão do seu pai ou mãe, os passos se tornam firmes. O mesmo é verdade conosco e com Deus. Muitas vezes dizemos, eu consigo, até que a vida prove o contrário. Então, quando finalmente pegamos a sua mão, percebemos que ele nunca esteve longe. Ele estava simplesmente esperando que confiássemos nele o suficiente para soltar. Em nosso desejo por controle, às vezes confundimos planejamento com fé. Fé não é ausência de preparação, é preparação com paz. É fazer o que podemos enquanto confiamos em Deus com o que não podemos. É dizer, Senhor, eu darei o próximo passo, mas eu confio em Ti para onde Ele leva. Olhe para Jesus no jardim do Getsêmani. Ele sabia o que o esperava: dor, traição, sofrimento, e no entanto, sua oração foi simples. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o mais alto grau de entrega. Não é passivo, é poderoso. Diz, mesmo que eu não entenda, confiarei que a tua vontade é melhor do que a minha. Muitos de nós experimentamos momentos em que a vida não saiu como planejado, quando portas se fecharam, relacionamentos terminaram ou sonhos desmoronaram. Nesses momentos, podemos ter nos sentido abandonados. Mas mais tarde, olhando para trás, vemos que Deus estava nos redirecionando para algo melhor. Se eu não era, na verdade, se eu ainda não, ou eu tenho algo maior. Esse é o mistério da entrega. O que parece perda muitas vezes se torna o caminho para a bênção. Soltar não é um ato único, é uma prática diária. Todas as manhãs devemos escolher a entrega novamente em nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos. Às vezes é tão simples quanto dizer, Senhor, eu não entendo o que Tu estás fazendo agora, mas eu escolho confiar em Ti. Essas palavras são uma ponte entre o medo e a fé. Frequentemente, pensamos que a paz vem de ter controle, mas a paz, na verdade, vem da confiança. O mundo diz, esteja no controle e você estará seguro. Deus diz, esteja em minhas mãos e você estará seguro. Um leva ao esforço constante, o outro leva ao descanso profundo. Se nos apegarmos ao controle com muita força, bloqueamos o que Deus está tentando liberar em nossas vidas. Imagine um punho cerrado, nada pode ser tirado, mas nada pode ser colocado nele também. A entrega é o ato de abrir as mãos, permitindo que Deus remova o que prejudica e substitua pelo que cura. Uma das orações mais poderosas que você pode fazer é simplesmente esta: Senhor, eu me entrego. Diga não apenas uma vez, mas frequentemente. Diga quando o medo surgir, quando os planos desmoronarem, quando a espera parecer interminável. Cada vez que você o fizer, um pedaço do céu entrará em seu coração, uma paz que excede todo o entendimento. Com o tempo você verá que a entrega não é o oposto da força, é a fonte dela. Porque quando você para de lutar contra a vontade de Deus, você começa a fluir com a sua graça. Quando você para de tentar estar no controle, você descobre a alegria de ser guiado. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição, mas a confiança. O Senhor conhece a nossa natureza humana. Ele sabe que gostamos de pegar de volta o que lhe demos. No entanto, Ele pacientemente nos convida repetidamente a depor. E cada vez que fazemos isso, nossa fé se aprofunda. Então hoje, tire um momento de silêncio e respire. Qualquer fardo que você esteja segurando, uma decisão, uma preocupação, um medo, eleve-o diante de Deus e diga: Senhor, eu entrego isso a Ti. Eu confio em Ti com meus planos, meu futuro e meu coração. E então, solte. Porque no momento em que você libera o controle, você abre espaço para milagres. No momento em que você se entrega, o céu começa a se mover. E o que antes parecia pesado começa a parecer leve, porque você não está mais carregando isso sozinho. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não é apenas um convite para crer, é um convite para se render, para parar de construir sua vida em torno do medo e começar a construí-la em torno da fé. Pois na entrega não perdemos, encontramos, não enfraquecemos, ascendemos, não ficamos para trás, caímos na graça. Deus no centro de tudo. Quando oramos, Senhor, ajuda-me a colocar-te no centro dos meus planos.
Estamos dizendo algo muito mais profundo do que podemos perceber. Não estamos simplesmente pedindo a Deus que abençoe nossos planos, estamos convidando-o a defini-los. Estar no centro significa que cada pensamento, cada decisão e cada passo começa e termina com Ele. Em nossa maneira humana de pensar, muitas vezes criamos nossos planos primeiro e depois pedimos a Deus para aprová-los. Elaboramos o projeto e dizemos: Senhor, por favor, assine aqui. Mas um coração que busca primeiro o reino diz algo diferente. Senhor, o que tu gostarias que eu construísse? Qual é o teu projeto para a minha vida? É uma mudança de pedir a Deus para abençoar a nossa vontade, para pedir a Ele que revele a sua. Colocar Deus no centro é colocá-lo não como um consultor, mas como o arquiteto-chefe de nossas vidas. Não se trata de polvilhar um pouco de fé em cima de nossas ambições, trata-se de deixar a fé formar o próprio alicerce de nossas ambições. Pense em uma roda. Os raios se estendem para fora, mas todos estão conectados por um único ponto no centro, o cubo. Se o cubo for forte, a roda gira suavemente. Mas se o cubo estiver descentralizado ou faltando, a roda balança e eventualmente desmorona. Deus é destinado a ser esse cubo, o centro estabilizador que mantém cada parte de nossas vidas se movendo em harmonia. Nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos sonhos, nossas lutas, todos eles encontram equilíbrio quando ele está no meio. Mas quando outra coisa se torna o centro, carreira, sucesso, riqueza, aprovação, até mesmo família, a vida começa a perder seu ritmo divino. Começamos a nos desviar. Experimentamos confusão, estresse ou vazio, porque estamos orbitando em torno de algo que não pode nos sustentar. Apenas Deus pode ser o centro que mantém tudo unido. Colocar Deus no centro também muda a forma como tomamos decisões. Significa que fazemos uma pausa antes de reagir. Escutamos antes de falar. Buscamos sabedoria antes de avançar apressadamente. Transforma a tomada de decisões de um ato de impulso em um ato de comunhão. Imagine que você está prestes a fazer uma escolha importante, talvez sobre o seu emprego, um relacionamento ou um sonho que você tem perseguido. O instinto natural pode ser analisar, calcular ou buscar conselhos de outros. Mas quando Deus está no centro, o primeiro passo é a oração. Você pergunta: Senhor, este é o teu caminho? Isso me levará para mais perto de ti ou para mais longe? E nesse momento de busca, mesmo antes de receber a resposta, a paz começa a se formar, porque você já colocou a decisão nas mãos dele. Às vezes, pensamos que Deus só quer fazer parte de nossa vida espiritual, a igreja, o tempo de oração, a adoração. Mas quando Jesus disse: busquem primeiro o reino, ele quis dizer todas as partes da vida. Deus quer estar em suas reuniões de negócios, em seus projetos criativos, em suas conversas familiares, em seu descanso, até mesmo em suas lutas. Ele não é um Deus de domingo, ele é um companheiro de todos os dias. Colocá-lo no centro também significa que paramos de separar o sagrado do secular. Para o crente não há divisão. Lavar a louça pode ser sagrado. Escrever um e-mail pode ser sagrado. Dirigir para o trabalho pode ser sagrado se for feito com amor e consciência de sua presença. Todo momento, quando oferecido a Deus, torna-se um ato de adoração. Mas talvez a parte mais bonita desta oração seja que ela reconhece nossa fraqueza. Quando dizemos: ajuda-me a colocar-te no centro. Admitimos que não podemos fazê-lo perfeitamente por conta própria. Nós nos desviamos facilmente. Esquecemos, ficamos distraídos. Mas é por isso que a graça existe, para nos puxar de volta para o centro toda vez que nos desviamos. Deus não nos condena por perdermos o foco, Ele gentilmente nos chama de volta. Como uma bússola que sempre aponta para o norte, seu espírito dentro de nós realinha silenciosamente nossa direção. Quando nossos corações começam a girar em torno da preocupação, do orgulho ou da ambição, Ele sussurra: volte para mim. Deixe-me guiar novamente. Há também uma profunda humildade em deixar Deus ser o centro. Significa reconhecer que não temos todas as respostas e tudo bem. Significa admitir que não sabemos o que o amanhã trará e tudo bem também, porque sabemos quem detém o amanhã.
A Bíblia nos diz em Jeremias: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Note que Deus diz: eu sei os planos. Ele não diz: você sabe os planos. Nosso trabalho não é descobrir tudo, é permanecer perto daquele que já sabe. Quando o colocamos no centro, até a incerteza se torna terra sagrada. Não tememos mais o que não podemos controlar, porque confiamos naquele que controla todas as coisas. Nossa confiança muda da nossa própria força para a sua soberania. Colocar Deus no centro também transforma a maneira como medimos o sucesso. O mundo diz que sucesso é alcançar o que você quer. Deus diz que sucesso é obedecer à sua vontade. O mundo mede resultados, Deus mede a fidelidade. E quando vivemos com Ele no centro, até o menor ato feito em amor se torna uma grande vitória aos seus olhos. Às vezes, esse modo de viver nos levará por caminhos inesperados. Deus pode fechar uma porta que você queria aberta. Ele pode redirecionar você para algo que você jamais imaginou. Mas quando Ele está no centro, você aprende a dizer: até isso é bom, até isso é graça. E aqui reside a liberdade da fé. Você não precisa controlar cada resultado, você só precisa permanecer centrado. Ao começar o dia e pensar em seus planos, diga esta oração mais uma vez: Senhor, ajuda-me em tudo que eu fizer hoje. Ajuda-me a colocar-te no centro dos meus planos, pois eu creio que todas as outras coisas boas me serão acrescentadas. Diga devagar, sinta o peso dela. Você não está pedindo uma vida mais fácil, está pedindo uma vida corretamente ordenada. Uma vida onde a paz flui, não das circunstâncias, mas da conexão. Quando Deus está no centro, nem o caos pode roubar sua calma, nem a mudança pode abalar sua confiança, porque você sabe que por baixo de tudo, você está pisando em solo firme. Portanto, hoje, antes de se mover, antes de planejar, antes de decidir, respire fundo e retorne ao centro, aquele espaço tranquilo onde Deus espera, aquele meio sagrado onde a sua presença acalma o seu coração, e você descobrirá que quando Ele está verdadeiramente no centro dos seus planos, você não precisa mais correr atrás de bênçãos, e elas começam a seguir você naturalmente, um passo de fé de cada vez. O mistério da fé, redirecionamentos e espera. Há momentos na vida em que fazemos tudo certo, oramos, planejamos cuidadosamente, tentamos viver com fidelidade e, no entanto, as coisas ainda não se desenrolam como esperamos. A oportunidade que almejávamos escapa. A porta que pensávamos que se abriria permanece fechada, ou pior, passamos por ela apenas para encontrar a decepção esperando do outro lado. Nesses momentos podemos sussurrar: Senhor, eu te coloquei no centro dos meus planos. Por que isso está acontecendo? Mas aqui está o mistério da fé. Às vezes Deus mostra seu amor não cumprindo nossos planos, mas redirecionando-os. Quando oramos, buscai primeiro o reino de Deus, estamos também dizendo: Senhor, mesmo quando eu não entender, eu escolho o teu caminho em vez do meu. Isso não é fácil. É preciso coragem para se render quando a vida parece incerta, mas é aí que a confiança se torna real, não quando as coisas fazem sentido, mas quando não fazem. Atrasos e desvios não são sinais da ausência de Deus, são frequentemente sinais de sua proteção. Pense em um pai guiando o filho que corre rápido demais em direção ao perigo. A criança pode chorar de frustração quando o pai a puxa de volta, sem saber que o atraso a salvou de um dano. Da mesma forma, Deus às vezes nos desacelera para nos salvar de caminhos que levariam à dor ou ao vazio. Vivemos em um mundo que celebra a velocidade e os resultados. Queremos as coisas instantaneamente, respostas, sucesso, clareza. Mas o reino de Deus opera em um ritmo diferente: paciência, processo, preparação. Ele não está com pressa porque trabalha em profundidade, não apenas em resultados superficiais. Há um velho ditado: os atrasos de Deus não são negativas de Deus. Quando algo pelo qual você orou não veio, isso não significa que Deus disse não. Às vezes Ele está dizendo: ainda não. Você não está pronto, ou a bênção não está pronta para você.
Olhe para a vida de José na Bíblia. Ele teve sonhos de grandeza, de que um dia seus irmãos se curvariam diante dele. Mas antes que o sonho se realizasse, ele foi traído, escravizado e aprisionado. Se você olhasse para a vida dele naqueles anos intermediários, poderia ter pensado que Deus o tinha esquecido. Mas Deus não estava negando a promessa. Ele estava preparando o coração de José, ensinando-lhe humildade, fidelidade e perseverança, para que quando chegasse a hora, ele pudesse lidar com a bênção sem perder a alma. O mesmo é verdade para nós. Os atrasos nos refinam. Eles nos ensinam paciência. Eles despojam nosso orgulho. Eles nos forçam a nos apoiar não em nosso próprio entendimento, mas na sabedoria de Deus. Eles nos lembram que não somos os donos do tempo, somos os mordomos da confiança. E às vezes o redirecionamento do nosso caminho é ainda mais profundo do que o atraso. Oramos por uma coisa e Deus nos dá algo completamente diferente, não porque Ele não ouviu, mas porque Ele viu o que não podíamos ver. Você pode ter orado por sucesso em uma área, mas Deus o levou a servir em outra. Você pode ter ansiado por um relacionamento, mas Deus enviou outra pessoa. Você pode ter buscado conforto, mas Deus lhe deu crescimento em vez disso. É somente quando olhamos para trás que vemos as suas digitais em cada desvio. O emprego que você não conseguiu, Ele o levou a descobrir sua verdadeira vocação. A pessoa que foi embora? A ausência dela abriu espaço para um amor mais profundo. A estação de espera que parecia interminável, ela lhe ensinou a andar por fé, não por vista. Quando Deus redireciona, nunca é punição, é reajustamento. Ele ajusta gentilmente seu caminho para mantê-lo próximo à sua vontade. Como um navegador habilidoso, ele conduz seu coração em direção ao destino que ele preparou muito antes de você nascer. A Bíblia nos lembra em Provérbios 16:9: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso significa que o seu planejamento é bom, mas a sua paz vem não do plano, mas de confiar no planejador. Pense na história de Paulo. Ele queria pregar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito de Deus o impediu e o redirecionou para a Macedônia, Atos 16:610. Na época, ele pode não ter entendido o porquê, mas esse redirecionamento se tornou a porta de entrada pela qual o Evangelho entrou na Europa, um momento que mudou a história. Se Paulo tivesse resistido ao redirecionamento, agarrando-se ao seu próprio plano, ele poderia ter perdido a obra maior que Deus queria fazer através dele. E assim, quando você enfrentar momentos em que o caminho à frente se torce inesperadamente, lembre-se disto: a mão de Deus ainda está no volante. Mesmo quando o mapa não faz sentido, sua bússola aponta para o verdadeiro. Ele vê o fim desde o princípio. Ele conhece os caminhos que levam ao seu propósito, mesmo que pareçam becos sem saída para você. Confiar não significa fingir que não dói. Você ainda pode chorar, você ainda pode se sentir perdido ou desapontado, mas nessas lágrimas, sussurre esta oração novamente: Senhor, ajuda-me a colocar-te no centro dos meus planos, mesmo quando esses planos mudam. Porque a fé não é comprovada pelo quão bem controlamos os resultados, é comprovada pelo quão bem os entregamos. Às vezes a adoração mais profunda não está em cantar cânticos de louvor, mas em dizer silenciosamente: seja feita a tua vontade. E aqui está a bela promessa. Quando você permite que Deus redirecione seus passos, Ele não só o levará ao lugar certo, Ele o transformará ao longo da jornada. Sua paciência crescerá, sua fé se aprofundará, seu coração se abrandará. Você começará a entender que o propósito de sua vida não é apenas chegar a algum lugar, mas sim caminhar com alguém. Quando você olhar para trás um dia, verá como os atrasos o tornaram mais sábio, como os desvios o mantiveram seguro e como os redirecionamentos o levaram a bênçãos muito maiores do que você poderia ter imaginado. E você sorrirá porque perceberá: cada não, cada espere, cada ainda não, era na verdade Deus dizendo: eu estou guiando você para algo melhor. Portanto, hoje, se você se sentir perdido, respire fundo, liberte-se da necessidade de controlar. Lembre-se, atrasos não são tempo perdido, são tempo sagrado.
Redirecionamentos não são fracassos, são redirecionamentos divinos rumo à graça. E sussurre novamente: Senhor, eu confio no teu tempo, eu confio no teu plano. Guia-me, mesmo que isso signifique mudar o meu. Porque quando Deus redireciona, Ele não está tirando algo de você. Ele está levando você em direção ao que realmente pertence a você. A promessa da provisão divina. Quando Jesus proferiu as palavras: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando a corações que estavam preocupados com a vida, com comida, vestuário e as necessidades diárias que pesam sobre toda a alma humana. Ele não estava se dirigindo a pessoas que viviam no luxo ou no excesso. Ele estava falando àqueles que sabiam o que era se perguntar: terei o suficiente para amanhã? E, no entanto, sua mensagem era simples e radical. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você nunca sentirá falta do que você realmente precisa. Esta não é uma promessa de riqueza ou conforto instantâneos. É uma promessa de provisão divina que, quando suas prioridades estão corretamente ordenadas, Deus mesmo se torna seu provedor, seu sustentador e sua fonte de paz. Buscar primeiro o reino significa alinhar sua vida com o coração de Deus, viver de acordo com seus valores, amar como Ele ama, confiar como Ele o chama a confiar. E quando você faz isso, as outras coisas começam a se encaixar naturalmente. Pense no mundo natural ao seu redor, as flores que florescem e os pássaros que cantam. Em Mateus 6, Jesus aponta para eles como sermões vivos de confiança. Ele diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas. As flores não se preocupam com a forma como crescerão. Elas simplesmente permanecem enraizadas, recebendo luz solar e chuva, e Deus as adorna com beleza. Da mesma forma, quando permanecemos enraizados em Deus, em oração, em gratidão, em fé, somos providos de maneiras visíveis e invisíveis. Provisão, na linguagem de Deus, não é apenas material. Sim, Ele cuida de nossas necessidades físicas, mas Ele também provê paz para nossas mentes, esperança para nossos corações, força para nossas provações e amor para nossa solidão. Quando você o coloca em primeiro lugar, você recebe não apenas o que sustenta seu corpo, mas também o que nutre sua alma. Há momentos em que podemos questionar essa promessa. Você pode dizer: mas eu orei e ainda me falta. Ou: eu confiei, mas as coisas não aconteceram como eu esperava. Esses momentos podem parecer contradições, mas não são. Porque as coisas boas que Deus acrescenta nem sempre são o que esperamos, são o que mais precisamos naquela estação da nossa vida. Para uma pessoa, a coisa boa pode ser paciência. Para outra, pode ser cura, perdão ou coragem. Para outra, pode ser o dom da espera, aprender a depender totalmente dele. As bênçãos de Deus nem sempre são visíveis à primeira vista. Às vezes, elas vêm embrulhadas em disfarces, em provas que nos fortalecem, em perdas que nos humilham, em silêncio que nos ensina a escutar mais profundamente. Mas todo presente que flui da sua mão é bom, mesmo quando não parece bom na hora. Considere isto: quando você busca a Deus em primeiro lugar, suas necessidades não estão mais separadas do seu relacionamento com Ele, elas estão entrelaçadas nele. Você para de correr atrás da provisão e começa a confiar no provedor. Você para de perguntar: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como eu vou sobreviver? E começa a dizer: meu Pai sabe do que eu preciso, mesmo antes de eu pedir. Há uma paz profunda nessa mudança. Uma paz que o mundo não pode oferecer, porque a ansiedade sussurra: e se? Mas a fé responde: mesmo se Deus é fiel. A provisão de Deus também vem com tempo. Ele nem sempre dá imediatamente, mas Ele sempre dá fielmente. O seu tempo nos ensina que bênçãos dadas muito cedo podem nos sobrecarregar, mas bênçãos dadas no seu tempo perfeito nos sustentam. Pense nos israelitas no deserto. Deus lhes deu maná pão diário, um dia de cada vez. Se eles tentassem armazená-lo para o dia seguinte, ele estragava. Por quê? Porque Deus queria que eles aprendessem a dependência diária.
Ele queria que os seus corações confiassem que Ele proveria novamente amanhã. Da mesma forma, Jesus nos ensinou a orar. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Não desta semana, não deste ano, deste dia. Porque o relacionamento entre um filho e um pai é construído em conexão diária. Deus não quer apenas lhe dar coisas, Ele quer caminhar com você, momento a momento, provendo não apenas o que você precisa, mas também a sua presença com isso. Às vezes, todas as outras coisas boas chegam silenciosamente. Uma porta se abre inesperadamente. Uma conta é paga de uma maneira inexplicável. Uma pessoa que você não sabia que precisava entra na sua vida no momento certo. Isso não são coincidências, são vislumbres de um pai que se deleita em cuidar de seus filhos. Mas note outra coisa, o versículo diz: serão acrescentadas a vocês. Não vocês correrão atrás delas, não vocês as farão acontecer com preocupação, mas elas serão acrescentadas. Isso significa que as bênçãos vêm como um subproduto de buscar a Deus, não como objetivo. Quando Deus é o seu foco, as bênçãos seguem naturalmente. Quando as bênçãos são o seu foco, a paz se esvai. É por isso que Jesus não disse: busquem as bênçãos e Deus virá. Ele disse: busquem a Deus e as bênçãos seguirão. E a beleza da adição de Deus é esta: Ele dá de maneiras que multiplicam a paz, não a pressão. O mundo acrescenta estresse com o sucesso. Deus acrescenta paz com a provisão. Se você está numa estação onde sente que algo lhe falta, anime-se. A promessa de Deus não é vazia. Ele não se esqueceu de você. As bênçãos que lhe pertencem já estão escritas no seu plano. Seu papel é simplesmente mantê-lo em primeiro lugar em seus pensamentos, suas decisões, seus relacionamentos, suas prioridades. Quando você fizer isso, descobrirá que mesmo na escassez, você terá o suficiente. Mesmo na espera, você encontrará contentamento. Mesmo na perda, você sentirá a sua presença, porque todas as outras coisas boas não são apenas sobre ter mais, são sobre viver na plenitude do amor de Deus. Que esta seja a sua confiança silenciosa hoje. Você não precisa correr atrás do que Deus já prometeu acrescentar. Apenas o busque, caminhe com Ele, confie no seu ritmo. E ao fazer isso, você verá a sua fidelidade se desenrolar. Uma coisa boa de cada vez. Fé em ação, o ritmo da vida centrada. A fé nunca foi feita para permanecer uma teoria silenciosa, é um ritmo de vida. Quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, Ele não estava descrevendo um momento de oração uma vez por semana, Ele estava nos dando um modo de vida diário. Buscar é um verbo ativo, significa movimento, intenção, perseguição. Significa que acordamos todas as manhãs perguntando: como posso honrar a Deus no que eu fizer hoje? Significa que nossa fé sai de nossos corações e entra em nossas palavras, nosso trabalho, nossos relacionamentos e nossas escolhas. Então, como realmente vivemos essa promessa, colocar Deus em primeiro lugar, não apenas em pensamento, mas em ação diária? Começa no lugar tranquilo da manhã. Antes que o dia exija sua atenção, antes que o telefone acenda, antes que as preocupações se precipitem, reserve um momento e sussurre: Senhor, eu te busco em primeiro lugar hoje. Eu devolvo este dia a Ti. Esse simples ato de começar com a oração reinicia o coração. É como alinhar uma bússola antes de viajar a direção pode ser longa, mas o caminho permanecerá verdadeiro. A partir desse momento, o dia se desenrola de maneira diferente. Quando os desafios vêm, em vez de reagir com frustração, você para e respira, perguntando: Senhor, o que te agradaria neste momento? Quando surgem oportunidades, você não as persegue com ansiedade. Você as discernirá em paz, perguntando: isso faz parte do teu plano para mim? É isso que significa viver a fé em ação, não ser perfeito, mas permanecer consciente da presença de Deus em cada detalhe. Fé em ação também significa ver os outros pelos olhos do reino. Buscar primeiro o reino de Deus não é apenas orar, é amar. Está na paciência que você demonstra a alguém que testa seu temperamento. Está na generosidade que você oferece a alguém necessitado. Está no perdão que você estende mesmo quando dói.
Cada vez que você age em amor, você torna o reino invisível visível. O reino de Deus, ele não aparece com grande alarde. Aparece nos momentos ocultos, quando alguém escolhe a bondade em vez da raiva, a humildade em vez do orgulho, a gratidão em vez da queixa. Esses pequenos atos de obediência, quando feitos com fé, são as pedras que constroem o reino invisível de que Jesus falou. Fé em ação também significa confiar quando é mais difícil ver. É fácil louvar quando tudo vai bem, mas a forma mais verdadeira de fé brilha quando a vida parece incerta, quando as orações parecem não respondidas, quando a espera parece interminável, quando o caminho à frente parece nebuloso. Nesses momentos, viver a promessa significa dizer: mesmo agora, Senhor, eu confio em Ti. É uma decisão consciente, acreditar na bondade de Deus, mesmo quando a vida parece confusa. Continuar fazendo o que é certo, mesmo quando os resultados parecem atrasados. Continuar semeando sementes de fé, mesmo quando a colheita ainda não chegou. E é aí que a maturidade espiritual cresce, não no conforto, mas na consistência. Quando você escolhe colocar Deus em primeiro lugar repetidamente, apesar da atração do mundo, algo profundo muda dentro de você. Você começa a notar paz onde costumava haver pânico. Você começa a sentir gratidão onde costumava haver medo. Você começa a viver de dentro para fora, não de fora para dentro. Viver a promessa diariamente também significa integrar a fé no ordinário seu trabalho, sua família, suas responsabilidades. Colocar Deus em primeiro lugar no trabalho pode significar praticar a integridade quando outros estão tomando atalhos. Pode significar ver seu emprego não apenas como ocupação, mas como ministério, uma oportunidade de servir as pessoas com excelência e compaixão. Colocar Deus em primeiro lugar na sua família significa liderar com amor, ouvir antes de julgar e convidar a oração para o seu lar. Às vezes, pensamos que fé em ação exige algo dramático, tornar-se missionário ou fazer algo visível, mas frequentemente é a fidelidade invisível que mais importa. É a decisão silenciosa de falar a verdade com bondade, a disciplina de permanecer honesto mesmo quando ninguém percebe, a perseverança em orar por alguém que talvez nunca saiba que você está orando por ele. Estes pequenos atos são como sementes espalhadas em um campo. Podem parecer insignificantes, mas com o tempo crescem em uma colheita de paz, contentamento e bênção. Porque quando Deus está no centro, até as ações comuns carregam um significado eterno. E há a questão do equilíbrio, como manter Deus em primeiro lugar quando a vida fica agitada. A verdade é que não se trata de fazer mais, trata-se de fazer as coisas de maneira diferente. É sobre convidar Deus para o que você já está fazendo. Quando você cozinha, agradeça a Ele pela comida. Quando você trabalha, peça a Ele para guiar suas mãos. Quando você descansa, lembre-se de que o descanso em si é sagrado. Quando você enfrenta desafios, sussurre: Senhor, eu não estou fazendo isso sem Ti. Desta forma, cada momento se torna sagrado. Haverá dias em que você esquecerá, dias em que a preocupação roubará seu foco, quando a frustração nublará sua paz. Mas mesmo assim, a graça de Deus permanece o centro estável. Quando você se desvia, Ele não condena. Ele o chama de volta. Volte para mim. Deixe-me ser o primeiro novamente. Esse é o ritmo suave da fé, não a perfeição, mas o retorno contínuo. E enquanto você continua voltando, você verá a promessa se tornando visível. E todas as outras coisas boas vos serão acrescentadas. Suas necessidades serão atendidas de maneiras que o surpreenderão. Seu coração se sentirá mais leve, sua perspectiva mudará, porque a vida centrada em Deus não é sobre fugir dos desafios, é sobre enfrentá-los com um coração ancorado na paz. Fé em ação transforma todo lugar onde você pisa em solo santo. Transforma suas rotinas diárias em adoração. Transforma suas lutas em testemunhos. Transforma sua espera em preparação. Porque quando Deus é o primeiro, todo o resto encontra o seu devido lugar. Então hoje, viva a promessa não apenas na crença, mas no movimento. Acorde com gratidão. Trabalhe com integridade. Fale com bondade.
Perdoe rapidamente. Ore continuamente. E ao fazer isso, você descobrirá que o reino de Deus não está longe, está bem aqui, vivo em cada momento que é entregue a Ele. E um dia, quando você olhar para trás em sua jornada, verá que a vida que você construiu tijolo por tijolo, oração por oração, nunca foi apenas o seu plano se tornando realidade. Foi o plano de Deus se desenrolando lindamente através da sua confiança. Portanto, leve esta oração novamente para o seu coração. Senhor, ajuda-me em tudo que eu fizer hoje. Ajuda-me a colocar-te no centro dos meus planos, pois eu creio que todas as outras coisas boas me serão acrescentadas. Agora, respire a aia nela, porque quando a fé se torna ação, a promessa se torna real. O propósito da vida alinhada. No cerne da mensagem de hoje está uma verdade simples, mas transformadora. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Começamos com uma breve oração. Senhor, ajuda-me em tudo que eu fizer hoje. Ajuda-me a colocar-te no centro dos meus planos, pois eu creio que todas as outras coisas boas me serão acrescentadas. Mas à medida que percorremos essas reflexões, essa pequena oração se expandiu para um modo de vida, um ritmo de confiança, rendição e paz. Todos os dias somos cercados por ruído. O mundo nos diz que o sucesso vem de nos esforçarmos mais, planejarmos mais, controlarmos os resultados. Mas Jesus sussurra algo radicalmente diferente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele nos convida não a uma vida de constante luta para agarrar, mas a uma vida de fé constante. Ele nos convida a trocar a ansiedade pelo alinhamento. Colocar Deus no centro não é sobre desistir de sonhos, é sobre deixá-lo refinar-los até que reflitam o seu propósito. Não é sobre viver de forma menor, é sobre viver de forma mais verdadeira. Quando Ele está no centro, até os momentos comuns se tornam sagrados. Sua casa se torna um lugar de graça, seu trabalho se torna um ato de serviço, suas palavras se tornam canais de cura. Aprendemos que a paz não vem de circunstâncias perfeitas, ela vem de um coração ancorado na ordem divina. No momento em que você decide deixar Deus liderar, verdadeiramente liderar algo dentro de você muda. O peso do controle começa a se levantar, substituído pela quietude da certeza de que você é guiado pelo amor, não impulsionado pelo medo. E quando a vida não segue o planejado, quando os atrasos se estendem por mais tempo do que você esperava, ou as portas se fecham inesperadamente, você não vê mais esses momentos como punição. Você começa a reconhecê-los como proteção divina, porque um coração centrado em Deus sabe que o não é às vezes a sua maior bondade, e o espere é às vezes a sua sabedoria mais profunda. À medida que vivemos esta oração dia após dia, nossas prioridades começam a mudar. Paramos de medir a vida pelo quanto podemos acumular e começamos a medi-la pela quantidade de paz que carregamos. Paramos de perguntar quanto eu posso alcançar e começamos a perguntar quão bem eu amei. Paramos de correr atrás de bênçãos e descobrimos que as bênçãos correm atrás daqueles que caminham perto do abençoador. Esta é a promessa de Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não significa que a vida será sempre fácil. Significa que a vida será sempre guiada. Significa que tanto na alegria quanto na luta, você nunca está sozinho. O mesmo Deus que veste os lírios e alimenta os pardais está atento a cada detalhe da sua história. Às vezes as suas adições são tangíveis, provisão, oportunidade, cura, ashvezesh, são invisíveis, paciência, resiliência, compaixão, mas toda coisa boa que Ele dá tem um propósito, atrair você para mais perto do seu coração. E aqui reside o mistério da graça. Quando Deus está no centro, até as perdas se tornam ganho. Até as orações não respondidas se tornam novos começos. Até os pedaços quebrados se tornam instrumentos de beleza em suas mãos. O que você entrega nunca é verdadeiramente perdido, é transformado. Então, como é viver isso além de hoje? Significa começar cada manhã realinhando seu coração. Senhor, seu primeiro novamente. Significa fazer pausas ao longo do dia para lembrar da sua presença no meio da sua correria.
Significa terminar cada noite não com arrependimento, mas com gratidão por Ele ter caminhado com você em cada momento. Este ritmo rendição matinal, consciência ao meio-dia, gratidão noturna lentamente reorganiza a sua alma. Ele o mantém centrado mesmo quando o mundo gira rápido. E quando a preocupação ela tentar rastejar de volta, como sempre fará, lembre-se de que a fé não é a ausência de preocupação, é a decisão de ancorar a preocupação na confiança. A tempestade ainda pode rugir, mas o centro se mantém porque Deus o sustenta. Com o tempo, algo notável acontece. Você começa a viver mais leve. Você começa a tomar decisões não por medo de perder, mas por amor de obedecer. Você para de tentar prever o amanhã porque aprendeu o segredo: o amanhã pertence a Ele. O hoje é suficiente e é sagrado. Olhe para a sua vida agora, cada responsabilidade, cada relacionamento, cada esperança. O que mudaria se você realmente acreditasse que Deus já está trabalhando para o seu bem em cada um deles? Como seu tom se abrandaria, seu ritmo diminuiria, sua gratidão se aprofundaria? Essa é a transformação da vida centrada. Não exige uma nova localização ou um novo título, apenas uma nova orientação do coração. E à medida que você continua a trilhar este caminho, você começará a notar a promessa cumprida em incontáveis pequenas formas, as portas que se abrem inesperadamente, a força que vem exatamente quando você precisa, a alegria que borbulha no meio das tarefas comuns. Estas são as adições silenciosas de Deus, sinais de que você está caminhando em sintonia com seu reino. Meu amigo, a oração com a qual começamos é mais do que uma frase, é um convite. É um convite para confiar naquele que conhece o fim desde o princípio, para abandonar a luta frenética e viver em rendição constante, para acreditar que uma vida com Deus no centro não é apenas abençoada, é lindamente completa. Então, ao terminar esta reflexão e o seu dia continuar, carregue esta oração com você. Senhor, ajuda-me em tudo que eu fizer hoje. Ajuda-me a colocar-te no centro dos meus planos, pois eu creio que todas as outras coisas boas me serão acrescentadas. Ore-a não como uma fórmula, mas como um bater de coração. Deixe-a moldar a maneira como você pensa, fala e age. E ao fazer isso, observe como a paz começa a guardar o seu coração. Observe como a gratidão substitui o medo. Observe como a sua providência silenciosa o cerca de maneiras que você jamais poderia ter orquestrado por conta própria. Porque quando Deus está no centro, sua vida não precisa ser perfeita para ser bonita. Ela só precisa estar alinhada coração com coração, plano com plano, vontade com vontade, com aquele que o criou e o ama mais profundamente do que você pode imaginar. Viva a partir desse centro, caminhe a partir dessa paz, confie nessa promessa e que todo dia comece e termine com a mesma verdade simples. Quando Deus vem primeiro, todo o resto se encaixa graciosamente.